Boa noite, queridos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos irmãos pela recepção, agradecer aos irmãos pelo convite, pela confiança, e quando eu digo isso, eu também falo pela minha família, pelos meus pais, pelo meu irmão. Esta é uma igreja que eu tenho muito carinho por cada um de vocês, e oro para que o Senhor sempre abençoe vocês, sempre conceda força, que vocês sempre possam manter essas portas abertas, glorificando ao Senhor. Eu fico maravilhado quando eu vejo a forma como o Espírito Santo trabalha, né? Eu não combinei nada com o Liquim, mas ele praticamente introduziu o meu assunto aqui nesses 2 hinos e no texto que ele leu. E eu quero pensar num texto ali de João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Quero pensar em algumas verdades desse texto para aqueles que já são convertidos e para aqueles que ainda não são. João, capítulo 3, versículos 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui, que o Senhor nos abençoe, ajude a compreender a sua palavra. Durante o período do ministério público de Jesus aqui na terra, muitas pessoas de diversas classes sociais, de diversas posições, o procuraram e estiveram em contato com ele. Algumas dessas pessoas queriam apenas se beneficiar dos milagres que ele fazia. Um exemplo disso, João capítulo 8, depois que o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele vai para outra cidade, a multidão o segue porque queria que ele realizasse de novo aquele milagre. Alguns outros que se aproximavam de Jesus queriam apenas pegá-lo em algum tipo de contradição do seu ensino. Nós encontramos isso em algumas vezes nas Escrituras, pessoas tentando pegá-lo em algum tipo de contradição. Essas pessoas não conseguiram, porque Jesus nunca se contradisse. Algumas pessoas duvidavam de quem ele era. Outras se aproximavam dele cientes de quem ele era. Esse texto nos introduz e relata para nós o início do ministério do Senhor Jesus, o início do seu ministério público. Ele estava saindo de Jerusalém
passando algum tempo ali, e os versículos anteriores do capítulo 2, o final do capítulo 2, diz que ali em Jerusalém ele havia realizado alguns sinais e milagres. E por causa desses sinais e milagres que ele estava realizando, esse homem, Nicodemos, vai procurá-lo. A Bíblia nos introduz e nos dá alguns detalhes sobre esse homem. Primeiramente, a Bíblia nos fala que ele era um fariseu. E os fariseus eram uma classe, uma associação reconhecida por sua erudição, por sua ortodoxia, por conhecer bem o Antigo Testamento, as Escrituras. Mas o que nós encontramos a respeito dos fariseus também, essa classe que surgiu no período intertestamentário, é que eles falavam e conheciam as verdades de Deus, mas eles não as praticavam, eles não as colocavam em prática. A sua mente estava convencida das verdades de Deus, mas o seu coração não era penetrado por essas verdades. Eles não eram transformados por isso a sua vida não era em nada diferente da vida de qualquer outra pessoa. E muitas vezes até pior. E muitas pessoas vivem dessa maneira, não é? Muitas vezes as suas mentes estão cheias de uma verdade, mas o coração não é penetrado por essas verdades. Esses eram os fariseus. E por serem assim, os fariseus sempre foram opostos ao Senhor Jesus Cristo e a tudo que ele fazia. Esse texto nos fala também que esse homem, Nicodemos, ele, contrariando a postura e a normalidade para um fariseu, ele vai até Jesus. E eu creio que porque ele contraria a norma dos fariseus e vai até Jesus, ele está fazendo isso de noite, ele não quer ser visto falando com Jesus. Mas esse homem se aproxima de Jesus, e o texto nos mostra que ele não sabia exatamente quem era Jesus, mas ele também não seguia o padrão dos fariseus de descreditar totalmente a obra de Jesus. Por isso ele chega a Jesus e o chama de rabi, de mestre, uma saudação que os fariseus faziam apenas para aqueles que eles reconheciam como homens de Deus. E Nicodemos reconhecia Jesus como homem de Deus, mas talvez apenas como homem de Deus. E ele chega até Jesus com uma saudação toda cheia de palavras bonitas, né? Uma saudação pomposa, e ele diz: Rabi, sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O interessante é a resposta de Jesus a esse fariseu, né? Porque Jesus não devolve para ele a saudação pomposa que ele fez. Jesus não faz uma saudação exaltando Nicodemos. Provavelmente era um homem que estava acostumado a ser bem saudado, a ser reconhecido, porque era um homem letrado, um homem estudado, um homem de uma certa posição respeitável. Jesus não devolve a saudação. Jesus fala para ele algo que com certeza ele não imaginava e não gostaria de ouvir. Jesus responde para ele dizendo: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é uma resposta que deixa Nicodemos totalmente perplexo, totalmente confuso. E talvez se alguns de nós visse essa cena, Jesus dizendo isso para Nicodemos, isso também nos deixaria confusos. Peraí, Nicodemos não é um homem religioso, Nicodemos não é um homem que tem um currículo teológico, um conteúdo teológico vasto, não é um homem de respeito. Como Jesus pode estar falando para esse homem que ele não faz parte do reino dos céus? Porque a expressão de Jesus está dizendo isso para Nicodemos. Basicamente é: Nicodemos, o que eu tenho para te falar é, se você quiser o reino dos céus, você precisa nascer de novo. Como um homem como Nicodemos não fazia parte do reino dos céus. É algo que muitas vezes nos choca, nos chama a atenção. E choca Nicodemos também. Ele quer entender a respeito do que Jesus está falando, por isso ele responde a Jesus dizendo: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Ele pensa que Jesus está falando literalmente de um novo nascimento, mas com certeza não é isso que Jesus está dizendo. E Jesus explica de novo, num termo que Nicodemos deveria entender. Jesus responde no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu estou falando de um nascimento espiritual, eu não estou falando de uma coisa literal. Eu não estou falando que você tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Eu falo de algo espiritual. E Jesus fala de duas figuras aqui, ele fala de água e do Espírito. E quando Jesus fala de água e do Espírito, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, ao que Nicodemos deveria conhecer muito bem. O texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 29. Esse texto nos fala de nascer da água e do Espírito. Esse texto, no versículo 25, diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Livrai-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Esse texto está inserido dentro de um contexto. Esse texto é uma profecia de restauração. Qual era o contexto desse texto? O contexto vem antes dessa profecia, uma outra profecia. Deus está falando com Israel. Israel havia caído na idolatria. Israel havia desobedecido os mandamentos de Deus. Israel havia se virado contra o Senhor, se esquecido do Senhor. Israel estava vivendo do jeito que bem entendia, do jeito que achava certo. Então, por conta desse pecado, a consequência que Israel sofreu foi se afastar de Deus. E por se afastar de Deus, as coisas começaram a dar errado para aquele povo. E aquele povo foi exilado, foi invadido pela Babilônia por 3 vezes. E essas 3 invasões devastaram aquela cidade, Jerusalém, aquele país que por muitos anos demorou para se restabelecer, se reconstruir politicamente, economicamente, como nação. E tudo isso é profetizado por Ezequiel, que nasce nesse contexto, no contexto do exílio. Mas quando chega nesse capítulo, no capítulo 36, depois de uma série de profecias a respeito e alertas a respeito do pecado do povo, Deus então promete restaurar aquele povo. Deus promete trazer aquele povo de volta, não apenas no sentido político-econômico. Deus promete uma restauração espiritual para o seu povo que havia pecado e se voltado contra ele. É maravilhoso nós vermos como Deus, ele é gracioso e grandioso. Porque por mais que o seu povo tenha se virado contra ele, tenha o ofendido, tenha caído na idolatria, procurado outros deuses, ainda assim Deus está preocupado em restaurar e trazer de novo esse povo. Deus está preocupado porque ama o seu povo. Jesus, quando fala a Nicodemos de nascer da água e do Espírito, voltando aqui para o texto, ele está trazendo e condicionando a entrada no reino de Deus ao cumprimento dessa promessa. Ele está dizendo, olha, o cumprimento dessa promessa está acontecendo agora. E apenas entra no reino de Deus, entra no reino dos céus, aquele que compreende a necessidade de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito, de experimentar uma renovação, uma transformação espiritual. Essa transformação é tão grande que Deus a compara, o Senhor Jesus a compara a um novo nascimento, a uma mudança completa de caráter e de atitude.
Então Jesus está anunciando para Nicodemos a possibilidade de entrar no reino de Deus mediante o cumprimento dessa promessa de restauração, de transformação, de mudança. E como isso se relaciona comigo e com você nos dias de hoje? Isso se relaciona porque essa promessa se cumpriu e ela tem como alvo não apenas Israel, ela tem como alvo todos nós. Essa promessa ela vem e atinge a todos nós. Porque assim como o povo de Israel pecou e se afastou de Deus, todos nós pecamos, todos nós andamos em desacordo com a vontade de Deus, e todos nós temos a consciência disso, porque Deus colocou em nós uma consciência do que é certo e do que é errado. E nós sabemos que nós falhamos, nós sabemos que nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, nós falhamos contra Ele, diversas vezes, diversos momentos, em diferentes graus, mas todos nós falhamos. E a Bíblia diz que nós nascemos com essa tendência, com essa natureza. O grande problema é que, assim como Israel, a consequência de uma vida pecando, de uma vida de pecado, é afastar-se de Deus para sempre, é isolar-se de Deus, é estar longe do reino de Deus, assim como Nicodemos está. E longe do reino de Deus, nós podemos tentar buscá-lo de diferentes formas e diferentes maneiras. Nicodemos tentou buscar com base nos seus estudos. Algumas pessoas tentam buscar com base nas suas boas obras. Outras tentam buscar tentando ser pessoas melhores. Mas assim como Nicodemos não conseguiu, nós também não vamos conseguir do nosso próprio jeito. Isso se relaciona conosco. E a necessidade do novo nascimento é tão grande, porque diante da nossa vida de pecado, nós não estamos apenas separados de Deus, mas nós estamos condenados diante de Deus. Condenados diante de Deus. Porque Deus é santo, Deus é justo, nós somos pecadores. E diante de um Deus justo, nós não temos chance, porque nós estamos errados. E na justiça de Deus, Ele tem que punir o pecado. E essa punição ao pecado é a separação dele, não apenas aqui, não apenas agora, mas por toda a eternidade. E não há nada pior para uma pessoa, para um ser humano, do que viver toda a eternidade longe de Deus. Jesus está anunciando essas coisas a Nicodemos. Nicodemos começa a questioná-lo, e ele começa a explicar então grandes verdades desse novo nascimento para Nicodemos. Eu quero destacar pelo menos 4 dessas verdades aqui. Mas primeiramente, eu quero pensar que há uma maneira pela qual nós nos apropriamos desse novo nascimento. Há uma maneira pela qual nós tomamos posse desse novo nascimento. E essa maneira é descrita por Jesus a Nicodemos, usando um outro texto do Antigo Testamento que Nicodemos também deveria conhecer. É curioso que Jesus usa textos do Antigo Testamento para falar a respeito de verdades concernentes ao reino de Deus, a um homem que era perito no Antigo Testamento, e esse homem não está entendendo, não é? Jesus dá um segundo exemplo então para ele, e esse segundo exemplo está no versículo 13, 14 e 15, onde ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A relação que Jesus faz aqui é com Números capítulo 21. Números capítulo 21 descreve uma situação em que Israel, libertado do Egito, estava no deserto a caminho de Canaã. E nesse caminho para o deserto, num determinado momento, Israel reclama de Deus. Israel começa a murmurar e reclamar de Deus. E se você começar a estudar a fundo os textos que falam a respeito de Israel no deserto ou depois do deserto, você vai ver que Israel era um povo que reclamava muito. E muitas vezes nós olhamos para Israel, eu tinha o costume de fazer isso e perceber algumas coisas. Nós muitas vezes olhamos para Israel e pensamos: nossa, que povo que reclama, que povo que provoca o Senhor, que povo que murmura de tudo.
Aí eu comecei a pensar, puxa vida, eu faço isso muitas vezes. Muitas vezes, por pouca coisa, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar das situações. A gente não está muito distante de Israel. Mas veja, Israel está no deserto, e o Senhor o sustentava todos os dias com o maná, um pão que descia do céu. De uma maneira miraculosa o Senhor fazia isso. O Senhor os sustentava e dava para eles água, dava para eles tudo que eles precisavam. As roupas não gastavam, os sapatos não gastavam. De noite, para aquecer e iluminar o deserto frio e escuro, Deus mandava uma coluna de fogo. De dia era uma nuvem que abafava um pouco o calor do deserto, abafava o sol também. Deus estava cuidando deles de fato no deserto. O deserto não é o melhor lugar para se viver, mas Deus aliviou o sofrimento do seu povo durante essa peregrinação. E num dado momento o povo começa a reclamar. Do maná eles falam, olha, eu não aguento mais comer esse maná. Do deserto eu não aguento mais viver nesse deserto. E eles começam a murmurar, reclamar e dizer, olha, por que Deus tirou a gente do Egito? Estava tão bom lá. A gente era escravo, mas tirando isso, tudo bem. Não estava tão bom lá, a situação não era tão melhor, aliás, a situação era muito pior de escravidão. Mas eles começam a reclamar, e aí nesse momento, Deus se ira contra o seu povo, porque a reclamação não tinha base, e Deus se ira contra o seu povo e envia algumas serpentes para morder o povo, serpentes mortais, serpentes com venenos bastante peçonhentos, e aí muitas pessoas começam a ser picadas por essas serpentes, e aí o povo pensa, olha, isso está acontecendo porque nós reclamamos, vamos parar de reclamar, vamos clamar pela misericórdia de Deus. E Deus faz o que nós muitas vezes não faríamos, Deus usa de misericórdia. E Deus então pede para que Moisés construísse uma serpente de bronze, colocasse num lugar alto, e todos aqueles que fossem mordidos olhassem para a serpente, foram curados, e a morte foi evitada, por todos aqueles que simplesmente olharam para aquela serpente de bronze. E esse é um ponto central desse texto, dessa mensagem, porque não adiantaria nada nós falarmos a respeito do novo nascimento e caracterizado se nós não falássemos como nós nos apropriamos e como nós experimentamos esse novo nascimento. E como nós cantamos 2 hinos e nós lemos o texto que diz, olhai para mim e serem salvos, Jesus está trazendo essa figura para ele mesmo, e dizendo, olha, da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente no deserto, e aqueles que olharam para essa serpente foram salvos, e importa que o Filho do Homem, importa que o Senhor Jesus Cristo seja levantado. E quando ele diz, importa que eu seja levantado, ele está falando do tipo de morte que ele deveria sofrer, que é a cruz. Porque na cruz ele foi levantado, na cruz ele foi colocado no alto, e o propósito da cruz era esse mesmo, era expor a pessoa à vergonha, era expor a pessoa à desonra, era colocá-la à vista de todos, para que todos pudessem vê-la, sofrer e morrer. O método de crucificação era um método tão cruel, que os cidadãos romanos mesmo, eles não morriam na cruz. Apenas os que não eram romanos, e apenas os maiores criminosos, assassinos, a pena máxima era a cruz. Na cruz as pessoas eram penduradas com os braços abertos, e na posição de cruz a respiração era difícil. As pessoas morriam, muitas vezes asfixiadas, ou ainda as pessoas tinham suas pernas quebradas, eram açoitadas, e aí a hemorragia interna acontecia, e na posição de cruz as pessoas sangravam até morrer, faltava ar, era uma tortura muito grande. A palavra de Deus ainda nos registra que Jesus foi crucificado de uma maneira atípica. As pessoas geralmente amarravam os criminosos na cruz. Jesus teve as mãos e os pés traspassados por pregos, por cravos. Jesus teve, antes de ir para a cruz, teve uma série de açoites. Quando ele vai para a cruz, ele já está sangrando, ele já está com as costas em carne viva, e ali na cruz, para poder respirar, a pessoa tinha que se levantar e abaixar, e Jesus com as costas todas machucadas ali, sofrendo. Ele fala do tipo de morte que ele deveria passar.
Mas ele fala também do resultado dessa morte que ele deveria passar. Porque ele diz, olha, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. E quando ele fala isso, ele fala a respeito do que a serpente fez ali, como uma figura dele no deserto. Porque da mesma maneira que as pessoas olharam para a serpente, tiveram vida, Jesus está dizendo, olha, por causa da minha morte, por causa do meu sofrimento, aqueles que olharem para mim, colocarem a sua fé em mim, esses terão vida, esses terão liberdade, esses terão um novo nascimento. Por que nós precisamos disso? Porque quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, nós incorremos na mesma condenação que Deus já anunciou logo no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, desobedecem a uma ordem simples de Deus. E quando eles desobedecem, a Bíblia nos diz que o pecado entra no mundo. O homem e a mulher conhecem o pecado. Antes disso, Deus havia determinado algo. Ele tinha dito, olha, no dia em que vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Naquele dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles não morreram literalmente, mas Deus não falhou com a sua sentença, porque naquele mesmo dia Deus expulsou o homem e a mulher da sua presença. Deus cortou relações com eles, e isso é o que simboliza uma morte terrível, não apenas a morte física, mas a separação eterna de Deus, o corte de relação com Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham o privilégio de conversar com Deus todos os dias, de estar com Deus todos os dias, e de repente isso é cortado, porque a santidade de Deus não pode compactuar com um homem que o desobedece, que peca. Essa é a morte. Nós não poderíamos pagar esse preço diante de Deus, porque nós nascemos assim, separados dele, com relações cortadas com ele. E no dia que nós deixarmos essa terra aqui, se nós deixarmos essa terra aqui do jeito que nós nascemos, nós vamos passar a eternidade longe de Deus. Por isso foi necessário que Cristo viesse, foi necessário que Cristo fosse para a cruz, porque ali na cruz, a palavra de Deus nos diz que Cristo se fez pecado por nós. Ali na cruz ele se fez maldição por nós. Ali na cruz, no momento essencial, o Senhor Jesus Cristo clama, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é, Deus desamparou Jesus Cristo para que Ele pudesse amparar a cada um de nós. Existe um hino que nós cantamos na ceia, que diz, teu Deus ali te desamparou para amparar-me a mim. Ali naquele momento Jesus paga o preço por cada um de nós. Aquele que sempre esteve com Deus, que é um com Deus, que desfruta de uma comunhão perfeita com Deus, teve, mesmo que por alguns momentos, essa comunhão quebrada para pagar esse preço. O sofrimento físico de Jesus, sem dúvida, foi terrível, mas o sofrimento que a sua alma passou ao se fazer pecado por mim e por você é incomparável a qualquer tipo de dor. Nós nos apropriamos então dessa vida, quando nós olhamos para Jesus crucificado, nós compreendemos que Ele fez isso por nós, que Ele pagou esse preço por nós, e nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé nele. Nós nos apropriamos dessa nova vida que Ele nos dá, desse novo nascimento, dessa transformação, e nós entramos no reino de Deus quando nós reconhecemos que estamos longe de Deus, que somos pecadores e que precisamos do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, e nós colocamos a nossa fé nele. Apropriamos desse novo nascimento. E o que caracteriza esse novo nascimento? Eu quero citar algumas coisas aqui rapidamente e a gente encerra assim. O que caracteriza esse novo nascimento? Quais são as propriedades dele? Primeiramente, o texto nos fala que ele é necessário. O novo nascimento é necessário, porque se nós não vivermos, se nós não nascermos de novo, nós estamos longe do reino de Deus, condenados de uma vez por todas, distantes de Deus e sujeitos
ao castigo eterno que os nossos atos merecem. O novo nascimento é necessário. E o novo nascimento é algo que nós precisamos nos apropriar o mais rápido possível. Talvez nós não tenhamos outra chance. Segundo, o novo nascimento, ele provém de Deus. Deus propôs um plano. Deus se movimentou em direção ao homem. É maravilhoso como Jesus ele fala de novo nascimento e como isso está implícito nessa figura. Porque nenhum de nós fez alguma coisa para nascer. Nós simplesmente nascemos. Nós não pudemos fazer nada para nascer. Nós não pedimos para nascer e nós não fizemos nenhum tipo de esforço para nascer. Se não fosse o médico ou alguém tirar a gente da barriga da nossa mãe, dar um tapinha nas costas, a gente não conseguiria sobreviver aqui. Por isso, o novo nascimento também não é uma coisa que nós conseguimos produzir em nós. E não é uma coisa que nós podemos também merecer. Não é uma coisa que nossos atos merecem. Veja, Nicodemos tinha tudo. Todas as prerrogativas, todas as características e as qualidades para poder merecer alguma coisa. Um homem religioso, um homem estudado, um homem que provavelmente fazia boas obras, ajudava os pobres, ajudava os necessitados, ensinava a respeito da palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo que isso não serve. Isso simplesmente não serve. Nós não merecemos esse novo nascimento. Nós não podemos produzir isso em nós. Por isso Deus viu a nossa necessidade e Ele se movimentou em nossa direção. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. O versículo 16 diz isso, que Deus amou ao mundo e Ele enviou o seu Filho. A ação parte de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele se preocupou conosco. É maravilhoso nós olharmos para isso porque Deus não precisa de nós. Deus sem nós continua sendo Deus. Ele poderia, no momento que Adão e Eva pecaram, poderia destruir eles e começar tudo de novo. Mas Ele não fez isso. Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho. O plano de salvação parte de Deus. Terceira propriedade desse novo nascimento, ele requer de nós uma resposta. Ele requer de nós uma ação, uma atitude. Ele requer de nós que nós confiemos em Cristo e nos entreguemos a Ele. Ele requer de nós fé para crermos nele. Jesus está falando aqui no versículo 15, no final do versículo 16, que aquele que nele crê tem a vida eterna. Aquele que nele crê experimenta o novo nascimento. Então, esse novo nascimento, ele requer de nós o crer em Jesus Cristo, o arrepender-se dos nossos pecados. E quarto, esse novo nascimento, ele causa em nós, quando nós nos apropriamos dele por meio de Cristo, ele causa em nós uma mudança completa de vida em direção a Deus. Porque o Senhor Jesus falando de novo nascimento, com certeza a ideia aqui é de uma transformação, é de uma mudança completa. E o texto do Antigo Testamento que ele usa para embasar esse novo nascimento, fala disso. Fala de aspergir água sobre alguém, sobre uma pessoa que está suja. Fala de limpeza, onde havia uma vida de pecado, onde havia uma vida de sujeira. Jesus Cristo lava. E Paulo fala em Tito, lá, capítulo 3, do lavar regenerador do Espírito Santo, né? É Deus que lava a sujeira. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa o tamanho do nosso pecado, o tamanho dos nossos atos, o sangue de Jesus é capaz de limpar qualquer coisa, qualquer tipo de pecado que nós tenhamos cometido. Então esse novo nascimento causa primeiro uma limpeza, uma lavagem do nosso coração sujo e manchado pelo pecado. Ele causa em nós também um quebrantamento, porque o texto está dizendo em Ezequiel 36 que Deus nos oferece tirar de nós um coração de pedra, um coração duro, um coração mau e colocar em nós um coração de carne, um coração que se amolece, se derrete, um coração que ama, uma vida diferente.
também nos fala de uma mudança em direção a Deus, porque nos fala do Espírito de Deus habitando em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, nós vivemos uma vida de acordo com os padrões de Deus. Nós vivemos para Deus. Esse novo nascimento também nos fala de uma mudança que causa em nós uma apropriação por parte de Deus, porque Deus diz: vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus nos chama de seus agora, nós pertencemos a Ele quando nós cremos em Cristo, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, pertencer ao Deus que nos criou, que nos conhece, que sabe a nossa estrutura e que sabe o que é melhor para nós. Nós não estamos mais jogados de um lado para o outro, nós temos um Deus que nos ama, que se preocupa conosco e que quer cuidar de cada um de nós. Então esse novo nascimento, ele traz para nós também uma mudança completa de vida em direção ao ideal de Deus. Diante de tudo isso que nós vimos, eu quero resumir algumas coisas aqui. Primeiramente, nada que nós possamos fazer, nada dos nossos méritos, dos nossos currículos, podem nos garantir a entrada no reino de Deus. Nicodemos era um homem, dentro das suas características, que poderia ter o reino de Deus, mas Jesus declara logo de cara para ele que ele não tinha, que ele não fazia parte, que ele precisava fazer. Esse novo nascimento é Deus quem faz por meio do plano de salvação que Ele elabora, mandando o Seu Filho, e nós nos apropriamos dele quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, que morreu por nós, que pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E quando nós compreendemos que pelos nossos pecados que nós cometemos diariamente, nós estamos longe de Deus e condenados diante de Deus. Leia o restante do capítulo 3, versículos 16 a 21, e você vai ver que Jesus declara expressamente que aquele que não crê, aquele que permanece em seus pecados, já está condenado, porque rejeita o Senhor. Esse novo nascimento é necessário, esse novo nascimento provém de Deus, ele requer de nós também uma mudança, uma atitude de crer em Cristo, de reconhecer os nossos pecados e crer em Cristo. E ele nos provoca, quando nós nos apropriamos desse novo nascimento por meio de Cristo, nós temos uma mudança completa de vida em direção a Deus. Nicodemos compreendeu essas coisas. Jesus explicou muito bem para ele, mas ele compreendeu essas coisas. Em João capítulo 21, depois da crucificação e da morte de Jesus, retiram o corpo dele da cruz e colocam ele numa sepultura. 2 homens, um deles, Nicodemos. Nicodemos está preocupado com Jesus, está preocupado em pegar o seu corpo e dar um destino digno. Isso nos mostra que Nicodemos pelo menos entendeu que Jesus não era apenas um homem de Deus, ele era algo mais que isso. O que nós precisamos é reconhecer, é nos apropriar desse novo nascimento. Apenas Jesus pode nos dar. Ele é necessário. Sem Ele nós estamos perdidos. Sem Jesus Cristo nós estamos perdidos. Mas glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu por nós e hoje nos oferece de graça esse novo nascimento, essa nova vida e a liberdade da nossa condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia nos diz que aquele que crê passou da morte para a vida. Deus quer fazer isso por você hoje. Deus quer te salvar. Crê em Jesus Cristo e você será salvo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a sempre meditar nessas coisas, viver de acordo com a sua vontade e vivermos de acordo com essa graça que Ele nos oferece todos os dias. Que nós possamos sempre exaltar ao nosso Senhor por aquilo que Ele fez por nós. E que você que ainda não reconheceu seus pecados, ainda não nasceu de novo, que você possa fazer isso por meio de Cristo Jesus. Amém.